Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa disciplina de melhoramento vegetal e antes disso, vamos pegar alguns conceitos básicos que a gente vai ter que lembrar para a gente poder conseguir entender essa primeira parte da disciplina. A disciplina ela vai estar dividida para vocês em dois pontos básicos, para o melhoramento vegetal. Uma primeira parte em que a gente vai trabalhar as questões genéticas, então tudo que a gente pode fazer em termos de mudança genética para o melhoramento vegetal, desde ferramentas, as questões mais teóricas, de onde que veio cada uma das ferramentas, como que elas funcionam, a gente vai trabalhar em primeiro momento com essas questões genéticas e depois a gente vai falar um pouco mais sobre as técnicas e as ferramentas mais ligadas aos cruzamentos, aos processos que a gente consegue fazer sem necessariamente estar atuando com o DNA diretamente, certo? A gente vai estar atuando mais em seleção de linhagens, em padrões reprodutivos, em padrões comportamentais, do que necessariamente na questão genética. Então a gente divide aí a disciplina nesses dois pontos e a gente consegue trabalhar bem aí. Nesse primeiro momento, vamos lembrar alguns itens aí que a gente, ao longo da nossa vida acadêmica, a gente acaba esquecendo. Mas é interessante a gente rever alguns conceitos bem básicos aí dentro da genética. Então a gente vai precisar ver um pouquinho aí de alguns conceitos. Então vamos lá. Alguns conceitos eles são básicos na genética e eles vão estar funcionando independente de qual ramo que a gente está indo. Então, se eu estou falando de melhoramento genético vegetal, se eu estou falando de melhoramento animal, independente de qual tipo que eu estou falando, necessariamente a gente trata de um processo de melhoramento e que está envolvido em mudanças genéticas. Então, se eu falo de melhoramento animal, se eu falo de melhoramento vegetal, eu estou falando de uma mudança genética que tem necessariamente a proposta de trazer uma melhoria, certo? Só que nem sempre essa melhoria ela reflete em produção. A gente precisa deixar isso bem claro. Porque muitas vezes a gente associa melhoramento vegetal, melhoramento animal em um grupo de animais que são melhores produtores de carne, em um grupo de plantas que são maiores produtores de frutos, um grupo de plantas que tem uma produção de sementes de maior porte, semente de maior taxa proteica. A gente pensa nisso. A gente pensa em melhoramento dessa forma. Mas nem sempre o melhoramento está diretamente ligado com a produção. Talvez eu possa ter um melhoramento genético, independente de planta ou animais, para eu conseguir dar um aspecto de melhoria em termos de resistência, em termos de sobrevivência, em termos de ocupação do habitat, em termos de exploração de recursos, em termos de melhoria fisiológica, mas nem sempre isso reflete diretamente na produção. Talvez isso vai refletir em um cultivo para a planta, em um cultivo mais barato, um cultivo que eu não tenha a necessidade de estar utilizando tanto insumo, um cultivo que talvez eu não tenha problema com pragas, um cultivo que ele seja resistente a, enfim. Então a gente percebe que nem sempre o melhoramento está aqui para aumentar a produção. Às vezes você tem um aumento da produção porque necessariamente você agora está mudando seu foco, né? Você parou de preocupar com herbicida para eliminar a planta daninha, porque você tem uma planta extremamente resistente e ótima competidora. Você agora parou de se preocupar com pragas, porque a sua planta necessariamente ela não é predada ou por algum motivo os grupos de pragas não atingem essa planta. Então a gente percebe o quê? Que é um processo de melhoramento vegetal, é um melhoramento genético que aconteceu e não necessariamente influenciou de forma direta na produção de grãos. Então começa, ou de qualquer outro produto aí, seja grupos animais, produção de carne, enfim. Então a gente vê aí o melhoramento genético dessa forma. Eu preciso mudar alguma coisa que cause uma melhoria. Mas nem sempre essa melhoria é produção. Talvez essa melhoria pode me dar um retorno financeiro melhor, porque a minha cultura, os grupos de animais que eu estou criando, enfim, acaba sendo um processo mais barato. Então isso é algo vantajoso. Então, talvez eu não consiga fazer um grupo de plantas produzir o dobro de sementes, um grupo de plantas produzir o dobro de fruto, um grupo de vacas leiteiras produzir o dobro de leite. Talvez eu não consiga fazer isso, mas talvez eu consiga impedir com que essas plantas elas percam a competição para as ervas daninhas. Isso é bom. Eu posso impedir que essas plantas sejam atacadas por pragas. Isso é melhor ainda. Eu posso dar uma resistência herbicida para as minhas plantas. Melhor, porque aí eu consigo eliminar as pragas e a minha planta de interesse fica ali tranquila. Então o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando os aspectos da planta sem necessariamente estar influenciando diretamente na produção. Então vamos começar a ver o melhoramento assim.
Nem sempre eu aumentar o número de frutos, aumentar a estrutura corpórea de um organismo, ele é vantajoso, porque eu consigo fazer geneticamente eu consigo modificar a estrutura de uma planta para ela produzir mais frutos. Sim, é possível fazer isso. É possível fazer um aumento de musculatura para eu ter um aumento da produção de carne? É possível fazer isso. Mas será que o sistema fisiológico desse grupo de animal, que o sistema fisiológico dessa planta suporta essa mudança? Por exemplo, se eu tenho um pé de milho que produz 3 espigas, está ali produzindo 2, 3 espigas, e eu tenho ali todas as fileiras de milho, está tudo certo. Se eu conseguir estimular a produção de 7, 8 espigas, isso é possível? É possível, isso sim. Mas a mesma taxa fotossintética dessa planta é capaz da produção de fotoassimilados para essa quantidade de espigas? Aí vem o problema. Então, não quer dizer que não é vantajoso, realmente, a gente tentar mudar a estrutura corpórea de uma planta ou de um grupo de animal, sendo que a gente não vai conseguir mudar o aspecto fisiológico. Então, independente do que eu posso fazer com a engenharia genética, a gente tem que pensar se aquilo vai ser sustentável para o organismo. Porque se a minha planta não vai conseguir ter uma atividade metabólica suficiente para a produção de fotoassimilado para aquilo, qual que é a vantagem de eu utilizar esse processo? Talvez eu faça essa modificação e minha planta agora vira uma planta que precisa de água em abundância, coisa que normalmente ela não precisava. Então o que a gente está fazendo? A gente está dando um impulso que ela não vai ser capaz de responder, a gente está dando um estímulo que ela não vai ser capaz de manter, e aí a gente acaba trazendo um problema para o indivíduo. Então, vamos pensar no melhoramento vegetal dessa forma. Melhoramento ou vegetal ou de melhoramento animal. A gente está falando de criar condições para que essas plantas consigam produzir da melhor forma possível. Nem sempre é produzir mais, mas às vezes é produzir mais barato, ou às vezes é produzir em um menor espaço geográfico. Então a gente tem que pensar no melhoramento dessa maneira aí. Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui para a gente relembrar e para a gente já começar a entender algumas coisinhas aqui. A gente tem a genética básica, né, que é aquela genética que fala a respeito da fita de DNA, como que a fita de DNA se organiza, como que a gente tem os padrões de divisão celular, e aí eu tenho os processos de duplicação do material genético. Então essa é a genética básica, a gente vai precisar lembrar dela um pouquinho nessas 2, 3 primeiras aulas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essa forma que o DNA se comporta, para a gente conseguir entender como que é possível a gente alterar a estrutura genética de uma planta. E quais são as ferramentas e o que cada uma dessas ferramentas acaba fazendo. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte. A biologia molecular, a genética molecular, né, toda essa nova ciência aí, é algo relativamente recente e algo que está em um avanço muito grande. Né? Então a biologia molecular está avançando muito. Isso é algo muito bom, porque a gente acaba trazendo muitas descobertas genéticas e a gente começa a ver que informações que a gente não tinha a menor ideia de como que ocorriam, informações que a gente não sabia realmente aí, o que poderia acarretar, a partir do momento que a gente começou a compreender como que os padrões genéticos se comportam, a gente teve uma melhoria muito grande. A gente teve uma capacidade de compreender as coisas de uma forma muito melhor do que até então. O primeiro momento em que a gente realmente começou a ver, olha, dá para fazer muita coisa com isso, foi quando a gente percebeu que a fita de DNA, ela não é, de uma certa forma, uma estrutura indivisível. Ela apresenta um padrão de divisão, sim. E que padrão de divisão é esse? Quero que vocês pensem o seguinte. Se eu pego esse pincel aqui, se eu pego esse pincel inteiro, eu quero que vocês pensem que ele é necessariamente um material genético total de uma planta. Olha, o material genético total de uma planta aí. Se eu pego o material genético total dessa planta, quer dizer que eu tenho todas as informações que codificam a minha planta. Então, a informação de raiz, de caule, de flor, de fruto, de semente, está tudo aqui. Então, eu tenho todas as informações presentes aqui. Qual vai ser a cor do fruto, a cor da flor, enfim. Então, eu tenho todas as características aqui. Se eu pegar só essa porção amarela, só essa tampa dessa caneta, ela representa o quê? Um fragmento da minha informação completa.
esse fragmento da minha informação completa, a gente vai chamar de gene. Então, o gene, ele nada mais é que um fragmento da minha informação completa que consegue codificar alguma coisa. Ah, o gene que determina a cor do fruto. O gene que determina a quantidade de pétalas. O gene que determina a morfologia das pétalas. O gene que determina a cor do fruto, da semente, enfim. Qual que vai ser a minha característica desse gene? Então o gene ele é capaz de expressar alguma coisa. Então a partir do momento que eu sei que o DNA completo ele é necessariamente composto por vários genes menores, por vários fragmentos menores, eu começo a conseguir separar. Eu posso separar, esse gene é para a produção de proteína de membrana plasmática, esse gene é a produção de lipídios presentes na cutícula da folha, esse gene é responsável pela produção de tricoma, esse gene é responsável pela liberação de cristais de sais na folha. Então eu começo a perceber que eu tenho genes e eu consigo manipulá-los. Eu consigo cortá-los, eu consigo retirar, eu consigo introduzir, eu consigo modificar esses genes a partir do momento que eu consigo identificá-los. Então se eu sei quais são e sei onde eles estão, eu consigo manipular esses genes. E é aqui que entra os nossos aspectos aqui de melhoramento vegetal. Então eu preciso entender o que realmente eu tenho. E quando a gente consegue necessariamente descobrir o papel dos genes, muita coisa a gente vai poder descobrir. Então vários padrões comportamentais da nossa espécie realmente são explicados por fatores genéticos. Por exemplo, a questão do alcoolismo, ele é determinado por padrões genéticos. Ah, mas isso é algo estimulado por questões culturais, por questões da convivência, por fatores emocionais, realmente. Mas existe uma predisposição genética. Existe uma predisposição genética para quase todos os comportamentos humanos. Então, essa predisposição genética é o que mostra pra gente que existe um papel ali. Quer dizer que todas as pessoas que apresentam aquele gene que está relacionado com esse tipo de comportamento vai desempenhar esse comportamento? Não. Aí a gente tem todas as influências sociais, ambientais, as culturais, as questões emocionais e por aí vai. Mas a base genética está ali, certo? A informação genética ela vai estar ali. Se ela realmente vai ser expressa ou não, isso a gente só vai saber com o tempo. Mas a informação genética ela existe nesse momento. Uma coisa hoje que seria muito bom, eu queria muito inclusive, que todo mundo deveria, né? Poderia não porque o preço não é tão acessível assim. Mas uma questão muito bacana que é interessante para as populações humanas é a gente ter um mapeamento genético, a gente ter esse exame de mapeamento genético, que basicamente é um sequenciamento das nossas informações, em que a gente vai saber quais genes que a gente carrega, certo? E como que esses genes podem influenciar na nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem genes que estão relacionados com Alzheimer, genes que estão relacionados com Parkinson, genes que estão relacionados com câncer, por aí vai. Então, a existência desses genes, a existência dessa informação é algo interessante da gente saber, né? Algo bem interessante da gente já começar a entender que as possibilidades estão ali. Que as possibilidades de desenvolver cada um desses distúrbios realmente está ali presente. Então essa análise genética é algo bem legal, é algo bem interessante aí, que poderia ser uma vantagem muito boa que a gente poderia ter. Só que infelizmente ainda não é algo acessível, certo? Em termos de valores não é algo realmente acessível aí pra gente. Mas fica aí, né? Que talvez com o avanço aí da biologia molecular esses procedimentos acabam ficando um pouquinho mais acessíveis à população, coisa que atualmente não é mesmo. Beleza, a gente pode, a partir dessa análise genética, conseguir ter uma percepção muito boa de quais são as predisposições que a gente tem, então, principalmente doenças genéticas. Então seria bem interessante a gente já conseguir prever tudo isso. Só que aí vem uma questão ética e moral. Muitas pessoas jamais iriam querer fazer essa análise já por medo do que iam ver, por medo do que vão encontrar. Porque ela pode, por exemplo, encontrar o gene que determina Parkinson, o gene que determina Alzheimer, o gene que determina câncer, por aí vai. Só que não quer dizer que ela vai desenvolver cada uma dessas três doenças.
certo? Não quer dizer que ela vai desenvolver uma das três condições, ou as três condições. O que quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem a predisposição genética, mas as questões ambientais, as questões sociais e por aí vai. Todas essas influências é o que desencadeia. Então, não quer dizer em nenhum momento que essa análise genética ela vai te dar a certeza de que em determinado momento da sua vida algum desses distúrbios genéticos vão ocorrer. Não, ela só te mostra que a predisposição está existente, mas muitas pessoas não queriam ver isso de maneira nenhuma. E aí entra essa questão moral que realmente ainda é uma barreira. E enquanto a gente levar em consideração essas questões morais, a gente vai evitar avançar muita coisa. Mas enfim. Mas a gente já tem muitas melhorias, por exemplo, a questão da produção de insulina, a produção de hormônios de crescimento, que é utilizada em crianças que tem uma baixa produção de hormônios de crescimento, a insulina, que é utilizada para diabéticos. Esses dois processos são produzidos a partir da utilização de grupos de bactérias com a informação humana para a produção de insulina e para a produção de hormônios de crescimento. O que é isso? Todo organismo ele apresenta informações básicas, informações de produção básica. E essa informação ela é dada pelo RNA. A gente já viu que, vocês viram lá na genética de vocês, que o DNA, as macromoléculas informativas, elas são compostas pelo DNA e o RNA. O RNA é uma fita simples, uma fita com uma informação curta, uma informação limitada, mas que essa informação ela está responsável pela codificação. E, por exemplo, o processo de produção da insulina ele depende de uma informação, ele depende de um código, e esse código é dado via RNA. A gente não consegue fazer essa produção totalmente ligada a um meio artificial. Eu preciso levar um meio biológico para a produção. E os grupos bacterianos são muito bons para isso. Então a gente retira a informação humana, RNA humano, leva isso até o grupo bacteriano. Os grupos de proteínas bacterianas são capazes de fazer a leitura dessa informação e se eles vão ler o código de produção da insulina, o que elas vão produzir? Insulina. E aí a gente consegue ter um aumento da taxa de produção de insulina e hormônio de crescimento. Esses são dois exemplos, mas existem vários componentes aí que a gente utiliza e que não é mais produzido pelo ser humano. Então a gente tem grupos de bactérias que são específicas para a utilização da maquinaria desses indivíduos para a produção de substâncias para a gente, que a gente vai utilizar, vai comercializar, enfim. Então isso é um avanço da indústria dentro da biotecnologia. Então é a gente conseguir isolar essas informações, a gente conseguir replicar essas informações, isso é mais importante ainda. E a partir do momento que a gente replicou essas informações, a gente traduzia essas informações em um produto. E o produto normalmente é o que a gente vai comercializar, é o que a gente vai estar utilizando aí como uma forma de recurso, uma forma viável aí para comercialização. Beleza, vamos ver o que mais que a gente tem aqui para a gente conversar. Deixa eu ver. Isso daqui. Aí vocês me falam, mas Edmar, cada uma dessas doenças elas são ocasionadas em estruturas corpóreas diferentes, em pessoas diferentes, em órgãos diferentes, em sistemas diferentes, em tecidos humanos ou de grupos vegetais diferentes. O que a gente percebe? Concordo, realmente, são processos diferentes, mas todos eles têm o mesmo princípio. Então, se a gente for pensar aqui nos tipos que a gente vai ter de câncer, todos eles são completamente diferentes entre eles, mas eles têm uma coisa em comum, que é o processo de distúrbio da divisão celular, que é o evento em que eu não tenho um controle da divisão celular, eu não tenho reconhecimento celular e os tecidos simplesmente se dividem desordenadamente. Então esse processo é igual para todos, certo? Ele vai ocorrer, obviamente, em locais diferentes, em momentos diferentes, por induções diferentes, mas o processo é todo o mesmo, uma divisão, os ciclos celulares que não funcionam corretamente. A partir de agora, e a gente tem muito estudo avançando, em encontrar maneiras de identificar essas células, obviamente por sinalizadores moleculares, mas encontrar essas células e impedir que o ciclo celular inicie em cada uma delas. Então, por exemplo, se vocês lembrarem lá da mitose, antes da mitose tem que ocorrer intérfase. Então tem que ocorrer processo de replicação do material genético para depois eu ter a divisão. Então, se eu conseguir sinalizar essa célula e ela simplesmente não conseguir mais atuar nos seus eventos de divisão, isso ajuda bastante.
Então pensem em um mecanismo capaz de encontrar uma célula que apresenta esse distúrbio, que vai desenvolver o câncer futuramente, ela encontrar essa célula que apresenta esse distúrbio e impedir que essa célula entre em divisão. Então, se a célula não multiplica, a célula tem o tempo de vida natural de todas as células, ela vai simplesmente ser eliminada e o problema acabou ali. Então, não teve o desenvolvimento, não teve nenhum problema, está tudo certo. Então, o avanço atualmente é isso. O que a gente está procurando atualmente é encontrar uma maneira de utilizar os sinalizadores moleculares e impedir o desenvolvimento, impedir o ciclo celular acontecendo desses grupos de células aí. Então, isso é algo bem interessante para a gente. A ciência forense já está atuando de uma forma muito boa também, a partir da percepção de fragmentos corpóreos, pelo, saliva, sêmen, enfim, que sejam capazes aí de identificar as pessoas, de identificar organismos, para a gente conseguir trabalhar de uma forma muito mais eficiente aí nos processos de resolução de crimes e por aí vai. Então é mais um aspecto muito bom. E por último a gente tem o próprio agronegócio, né, que acaba se beneficiando muito das questões genéticas em termos de melhoramento. Então eu consigo melhorar os grupos das minhas espécies, sejam grupos de plantas ou grupos de animais, e eu consigo ter um aumento de produtividade. Nem sempre, de novo, nem sempre eu quero aumentar a produtividade bruta, nem sempre é isso que eu quero fazer. Na verdade, eu posso ter um aumento da minha produtividade, mas porque agora eu não tenho mais gastos nenhum, porque eu não tenho mais preocupações nenhuma com pragas. Não tenho mais preocupação nenhuma com seca. Por quê? Porque o melhoramento condiciona as minhas plantas, os meus animais, a conseguirem passar por esse processo, por essa pressão ambiental, pela presença dessas pragas, sem nenhum tipo de prejuízo. Então isso é algo que acaba ajudando a gente bastante aí. Beleza, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente vai ter que entender a composição mais básica que a gente vai ter com o DNA. Então, como que o DNA ele é formado aí, basicamente, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente conseguiu descobrir a estrutura do DNA, isso facilitou muito a nossa vida. Então, a gente descobrir como que o DNA ele se comporta, a gente descobrir como que é a forma do DNA, isso ajudou a gente bastante. E a gente conseguir entender que o DNA ele se comporta como uma fita dupla que está enrolada no formato de hélice. Isso trouxe muitas contribuições para a gente. A gente tem a fita do DNA como uma das moléculas mais representativas dentro da biologia, justamente por todo o avanço que ela trouxe para a gente. A gente tem, inclusive, arquiteturas que são inspiradas na hélice da fita de DNA. Então a gente percebe que houve um impacto muito grande da descoberta dessa macromolécula pra gente, né, pra nossa sociedade de uma forma geral. Então isso é algo bem interessante aí pra gente. Seguindo aí, a gente tem que entender um pouquinho a respeito da história, né? Então saber um pouquinho da história, o que ocorreu no passado, né, pra gente conseguir perceber todos esses eventos ligados a DNA, então o que aconteceu necessariamente pra gente ter toda essa informação que a gente tem aqui. Uma coisa é óbvia, não foi algo rápido, não foi algo tão simples, e a gente precisou de muita gente fazendo pesquisa, muita gente concluindo um monte de coisa errada às vezes, mas muita gente entrando de cabeça nisso para conseguir determinar qual era a estrutura da molécula de DNA. Então vários cientistas aí explicaram, vários cientistas tiveram uma representatividade muito grande, conseguiram mostrar muita coisa, representam muito para a ciência, então isso é algo que a gente precisa dar esse crédito, né? A gente precisa ir atrás dessas pessoas. Então a gente começa aí com esses três, que é Levene, Watson e Crick. Então são três pesquisadores aí que necessariamente conseguiram entender um pouquinho aí da forma como que o DNA ele se manifesta, né? Da forma como que o DNA ele se estabelece. Então, em um primeiro momento, a gente começou a entender que o DNA ele era composto por compartimentos menores. A fita de DNA ela era composta por fragmentos, então ela não era uma estrutura única. A fita de DNA ela era um polipeptídeo, né? Ela era composta por vários fragmentos menores. E a gente precisava ver exatamente o que ela estava, exatamente o que era cada uma dessas estruturas.
foi quando a gente percebeu aí a presença dos nucleotídeos. Então eu tenho aí o nucleotídeo, essa estrutura, sendo não vou dizer a unidade básica, mas ele seria uma porção mínima aí que a gente vai ter da formação de DNA. Só que mesmo o meu nucleotídeo, ele necessariamente ele apresenta algumas divisões. Então, para eu formar um nucleotídeo, eu preciso necessariamente de um açúcar, seja uma ribose ou uma desoxirribose. Se for uma desoxirribose, a gente está falando de DNA. Se for uma ribose, a gente está falando de RNA. Então, eu preciso necessariamente de um açúcar. Eu preciso de um grupo fosfato, certo? E eu preciso de uma base nitrogenada. Então, lembra de todas elas? Adenina, timina, citosina, guanina, uracil. Então, eu preciso de uma dessa. Eu preciso, para formar um nucleotídeo, esses 3 componentes. Eu preciso de um açúcar, eu preciso de um grupo fosfato e eu preciso de uma base nitrogenada, independente de qual. Então, essa é a ideia da formação de um nucleotídeo. E quando eu tenho esses nucleotídeos unidos uns aos outros, e por uma certa regra que a gente já vai conhecer, a partir do momento que isso acontece, eu começo a perceber que eu tenho a formação da minha fita de DNA. Só que essa fita apresenta algumas ligações entre elas. Essas fitas acabam possuindo um processo de atração entre elas. E essa atração gera o nosso formato de dupla hélice, que já a gente conhece direitinho a respeito dele. Aqui eu quero mostrar para vocês uma representação do que a gente tem da fita de DNA. Então, eu tenho aqui as minhas bases, citosina e timina, adenina e guanina, bases púricas e bases pirimídicas. Basicamente isso daqui, eu tenho a representação para vocês dessas bases e como que elas vão se organizar. Então, lembra, eu tenho adenina ligando com timina, citosina ligando com guanina, enfim. E a gente tem a uracil lá para o RNA. Então, ela vai ficar mais para a nossa próxima aula. Mas aqui a gente percebe o quê? Que eu tenho a presença dessas bases e que elas necessariamente vão estar atuando no processo de ligação da minha fita de DNA. Dê uma olhada do lado de cá. Do lado de cá eu tenho necessariamente o meu açúcar, certo? O meu grupo fosfato e a minha base nitrogenada, certinho? Tá ligado ao nucleotídeo abaixo através do grupo fosfato, que também tem seu açúcar e também tem a sua base nitrogenada, que está ligado ao nucleotídeo abaixo pelo grupo fosfato, que também tem seu açúcar e também tem uma base nitrogenada. Então a gente percebe o quê? Que eu tenho essa cadeia de nucleotídeos e ela é capaz de formar uma única fita de DNA. Beleza. Edmar, então a ligação está ocorrendo entre as bases, você mostrou aqui, mas a ligação não está ocorrendo entre as bases, realmente. Se vocês notarem, eu não tenho ligação ocorrendo entre as bases aqui, porque aqui eu estou mostrando para vocês as ligações que estão ocorrendo entre o açúcar e o grupo fosfato, que são ligações covalentes que estão acontecendo. Quando a gente tem os processos de ligação entre as bases nitrogenadas, o que eu tenho são pontes de hidrogênio, que vão fazer a ligação da adenina com a timina, da citosina com a guanina. E aí sim a gente tem o nosso processo de ligação entre bases, certo? Para a formação da fita única, não tenho ligação entre bases, tenho ligação entre o grupo fosfato e açúcar, para formar cada uma das fitas. Para a minha formação da fita dupla, aí sim, eu tenho a ligação entre bases para eu conseguir formar a dupla hélice. Beleza. Vamos ver o que mais tem aqui pra gente. Repetiu? Não acredito que eu repeti. Eu repeti um slide aqui, gente. Perdoa. Repetido mesmo ou não? Sim, tá repetido. A gente tem algumas regras que foram criadas aqui com base em todas as considerações ligadas aí ao DNA. E algumas regras dessas a gente utiliza até hoje porque realmente elas funcionam. Que são as regras de Chargaff aí. Que basicamente é o quê? Eu vou ter as minhas bases nitrogenadas necessariamente, elas nem sempre vão estar presentes em mesmas quantidades aí não. Elas apresentam quantidades variáveis. Então quer dizer que se eu tiver 10 adeninas, eu tenho 10 timinas, 10 citosinas e 10 guaninas? Não. Eu tenho isso daí de uma forma variável. A gente percebeu que a quantidade dessas bases aqui, primeiramente, era variável dentro das espécies.
Então a quantidade dessas bases, a quantidade era variável à medida que a gente mudava de espécie. Então espécies eram mais comuns as ligações entre adenina e timina, outras citosina e guanina. Então a gente tinha uma diferença muito grande em relação à quantidade dessas bases. O único padrão real que acontecia era, se eu tenho 10 adeninas, eu preciso ter 10 timinas, porque a ligação é entre elas. E se eu tenho 50 citosinas, eu preciso ter 50 guaninas, para eu necessariamente estabelecer essa relação. Então a única coisa que se igualava seria as bases complementares, certo? Então a adenina eu tinha a mesma quantidade de timina e a guanina eu tenho a mesma quantidade de citosina. Isso sim se mantém. Então, as quantidades das 4 bases não são iguais, elas se apresentam de formas diferentes dentro de cada uma das espécies que a gente considera, e os pares de bases, eles sim se apresentam em mesma quantidade. Então, a adenina tem a mesma quantidade de timina, e citosina eu tenho a mesma quantidade de guanina. Beleza. Então, a partir disso, isso daqui ajudou bastante duas pessoinhas aí, o Watson e Crick, a conseguirem estabelecer o processo da forma da molécula da dupla hélice de DNA. Já a gente vai falar um pouquinho mais deles. Só que agora a gente precisa entender uma coisinha. Nem sempre no mundo da ciência tudo é claro, nem sempre no mundo da ciência tudo é honesto, nem sempre no mundo da ciência todo mundo que merece crédito leva o crédito. Então, infelizmente, isso é algo que acontece. E a gente vai começar a ver isso a partir do momento que a gente analisa a história de Rosalind Franklin. Pensem que vocês trabalharam a vida inteira de vocês estudando alguma coisa, certo? E vocês estão estudando aquilo, vocês estão dedicando a vida de vocês para estudar aquela molécula, vocês conseguem fazer muitas descobertas, vocês conseguem identificar muita coisa, mas por algum motivo você não leva esse crédito. A gente tem Rosalind Franklin como a pesquisadora que realmente conseguiu desvendar a dupla hélice da fita de DNA. Não foi o Watson e Crick. O que aconteceu aí, na verdade? Rosalind Franklin já estava pesquisando isso há muito tempo, então ela já tinha um aporte de informações muito grande a respeito, só que isso nunca foi publicado oficialmente. O Watson, na verdade, ele assistiu uma palestra da Rosalind, em que ela falava sobre a estrutura da molécula de DNA. Ele aproveitou dessas informações, se juntou ali com Levene, com Crick, para conseguir estabelecer a forma da molécula de DNA. Só que ele não lembrava de tudo. Ele não lembrava de tudo da palestra de Rosalind. Então ele não lembrava dessas informações. E Rosalind tinha muitos graduandos, ela tinha muitos estudantes que trabalhavam junto com ela. E em todo o processo da história, né, que a gente tem de registro, de diários desses pesquisadores, de como que eles escreveram, todo o estudo de Rosalind ele foi passado para Watson e Crick de uma maneira em que ela não ficou sabendo. Então, todas as informações dela necessariamente foram para eles. O que eles fizeram? Eles pegaram todo esse material, retiraram as suas conclusões, eles fizeram as suas conclusões, eles conseguiram concluir realmente que a fita de DNA apresentava esse formato de dupla hélice, juntamente com as descobertas que eles iam apanhando de outros pesquisadores, principalmente de Rosalind, e conseguiram concluir que a dupla hélice realmente ela é a estrutura básica do DNA. Ganharam o prêmio Nobel. Rosalind ganhou? Não, porque nesse momento Rosalind já tinha morrido. Então, a vida inteira dela foi dedicada ao estudo da molécula de DNA. Ela descobriu muita coisa, mas ninguém sabe o porquê, né? A gente também não pode julgar o porquê que isso não foi divulgado, né? Por que ela foi demorando com isso. Ela fazia muitas palestras a respeito, mas o resultado mesmo não foi divulgado. E foram os dois lá, pegaram essa informação e conseguiram chegar na conclusão e fizeram a publicação desse material. Fica a dúvida, né? Até que ponto
a descoberta pela ciência, ela ultrapassa os conceitos de moral e ética, né? Então, não sei. Será que eles roubaram os dados de Rosalind? Será que será que isso realmente foi errado? O que a gente tem? Porque ela fazia palestras, então ela estava divulgando. Só não era uma divulgação oficial, né? Um paper, um livro, enfim. Não era uma divulgação oficial de todo esse processo. Mas a gente tem que entender que a informação chegou, a gente conseguiu essa informação, a gente sabe agora como funciona, a gente sabe como que a fita do DNA está expressa, a gente sabe aí necessariamente como que o DNA ele se comporta. E a partir do momento que a gente conseguiu perceber a dupla hélice, a gente conseguiu entender muita coisa dentro de DNA. A gente conseguiu ver que tem muito aspecto de DNA que a gente ainda não sabia. Por exemplo, as questões de orientação. A gente sabe que a fita de DNA era uma fita dupla que é antiparalela. O que é isso? Se vocês olharem para a fita de DNA, as duas fitas não se completam necessariamente. As curvas que essa fita vai fazendo, deixa eu só ver o que é isso, deixa eu pôr na imagem. Quero uma imagem que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Não, não é essa imagem que eu quero. Vamos para a próxima, essa daqui. Ó. Eu quero que vocês notem aqui que eu tenho uma curva maior, certo? Presente na minha fita de DNA, e uma menor, uma maior e uma menor. Então elas não são necessariamente paralelas com toda a minha hélice certinha, não são. Então eu tenho necessariamente essas diferenças presentes aí na minha fita de DNA. Então a gente precisava perceber que não era um padrão tão básico assim. A gente poderia ter outras informações que a gente poderia retirar disso, que a gente vai retirar disso agora. Eu acho que vocês já devem ter visto isso daqui. Que o sentido da vida ocorre de 5 para 3, que o sentido da vida ele está sempre relacionado com essas questões 5 para 3. O que é isso, na verdade? Se nunca viram isso, fico preocupado se vocês já fizeram genética. Mas isso está relacionado com o processo de leitura. Isso está relacionado com a forma que a gente lê a molécula de DNA, como que a gente lê a nossa estrutura de DNA e como que é feito os processos de divisão celular, de replicação celular, de duplicação do material genético. Então tudo isso depende dessa informação, depende necessariamente desse sentido. Esse sentido quer dizer o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. Beleza. O que esse sentido quer dizer? Ele está relacionado com os pontos de encontro dos nucleotídeos. Em que momento que os nucleotídeos estão se ligando. Então eu vou ter nucleotídeos se ligando no carbono 5 e no carbono 3. No carbono 5 e no carbono 3. Sempre dessa maneira. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo necessariamente que, a partir dessa classificação, eu consigo mostrar onde que eu tenho os pontos de inserção de cada um dos nucleotídeos. E o meu processo de leitura, ele necessariamente precisa seguir dessa forma. Então quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, DNA polimerase, RNA polimerase, TAC polimerase, as proteínas que as enzimas que fazem o processo de leitura, as enzimas que fazem o processo de corte de DNA, as enzimas que fazem o processo de ligação de DNA, elas precisam seguir um caminho correto. E esse caminho correto tem que ser sempre passando por carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3. Então é como se fosse um trilho em que eu só consigo passar se eu tiver um trilho correto. Então eu só vou conseguir, essa enzima só vai conseguir fazer leitura de DNA se ela encontrar esse caminho de carbonos. Se ela não encontrar esse caminho de carbonos, ela não consegue ter um processo de leitura, ela não consegue fazer um processo de corte, ela não consegue fazer um reparo. Então eu começo a perceber o quê? Que as enzimas são capazes de realizar esse processo de percepção. Elas são capazes de observar a minha fita de DNA e, a partir da leitura, desempenhar ou não a sua função. Beleza. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem a nossa representação da nossa fita. Então, as bases necessariamente se completam. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu acho que eu não coloquei. Tá aqui, ó. Dê uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem ela determina o pareamento das bases, né? Onde que as bases estão necessariamente se alinhando. Quando eu falo para vocês de carbono 1, carbono 5, carbono 3, eu estou falando disso daqui. Ó. Quando eu pego um açúcar, eu vou fazer a contagem dos carbonos presentes nesse açúcar. O carbono 1 está sempre ligado à minha base nitrogenada. Então, carbono 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho a ligação do grupo fosfato do próximo nucleotídeo. Depois carbono 4 e carbono 5. No carbono 5 eu tenho a ligação do meu grupo fosfato. Então olha, eu sou um nucleotídeo. No meu carbono 5
eu vou estar ligado, deixa eu só sair daqui para vocês me verem aí, para a gente fazer essa comparação. Beleza. Então, eu sou necessariamente um nucleotídeo. Aqui no meu carbono 5, eu estou ligado ao meu grupo fosfato. E aqui embaixo, no meu ombro, eu tenho o carbono 3. O carbono 3, ele está ligado ao grupo fosfato do outro nucleotídeo que está ali do meu lado. Que vai estar ligado, o fosfato desse outro nucleotídeo está ligado no carbono 5 dele, e por aí vai. Então, o meu carbono 5, ele está ligado ao meu grupo fosfato. E o meu carbono 3, ele está ligado ao fosfato do outro nucleotídeo. Então o sentido de leitura é sempre 5 para 3. E aí eu faço o meu processo de leitura, o meu processo de replicação e por aí vai. Vamos voltar ali na aula. Então aqui a gente percebe que essa contagem aí dos carbonos, ela consegue orientar a gente onde que está a minha base nitrogenada, onde que está o meu nucleotídeo, onde que está o meu grupo fosfato. Então eu consigo ter uma percepção mais correta aí de onde está ocorrendo cada uma dessas estruturas. Beleza. Aqui eu quero mostrar para vocês as pontes de hidrogênio que acabam ligando aí as bases nitrogenadas. Então aqui eu tenho guanina com citosina, aqui eu tenho timina com adenina. Eu tenho o grupo fosfato daqui ligado ao carbono 3 desse aqui, olha, 1, 2, 3, tá ligado no fosfato. 1, 2, 3, 4, 5, ligado ao fosfato do próprio nucleotídeo. Então o que a gente percebe aqui? Eu consigo ver que em uma ligação timina com adenina, eu tenho duas pontes de hidrogênio. E numa ligação guanina com citosina, eu tenho 3 pontes de hidrogênio. A gente sabe o quê? Que as ligações de pontes de hidrogênio são ligações extremamente fortes. E essas ligações, como elas não estão em mesma quantidade, elas acabam gerando uma pressão na minha dupla hélice. Essa pressão na minha dupla hélice faz o giro. Então eu consigo ter essa diferença de pressão entre as pontes de hidrogênio sendo capaz aí de causar esse movimento de dupla hélice. Então, um dos aspectos capazes de causar esse giro da dupla hélice aí. Beleza. Deixa eu ver o último aqui. A última está ligada mais como o impacto, né, dessa dupla hélice. A gente começou a perceber que a partir disso daqui, a gente começou a entender como funciona o processo de replicação. Facilitou muito a nossa vida. Então a gente sabe agora o sentido 5 para 3, só que tem um problema, porque se uma fita é 5 para 3, a outra é 3 para 5, mas a gente não vai ver replicação hoje. Só para a gente entender que elas são complementares e, obviamente, elas não são paralelas, são antiparalelas, então elas vão ter processos opostos. Então, se uma é 5 para 3, a outra é 3 para 5. Então, eu preciso agora conseguir compreender como são os padrões de reconhecimento, como são os padrões de divisão celular a partir desse modelo. Então, quando a gente conseguir estipular esse modelo, todos os processos de pesquisa caíram em cima desse modelo de dupla hélice. E a partir daqui, a gente teve uma melhoria muito grande na ciência, a gente teve um ganho muito grande na ciência, porque a gente conseguiu entender coisas que a gente até então não tinha muita certeza de como acontecia. Certinho? Até a próxima aula aí.